como utilitário nuclear, ele é um simples automático. Não é só uma condição necessária, já é necessária e suficiente. Okay? Marcada essa patologia, vamos começar a trabalhar um pouco, descrever aqui todas as relações de comutação. Deveria ter apagado para estar aqui, vamos em frente, ver se eu me lembro. Certo? Então, a gente tinha P, I, J por sigma. Agora que já definiu que eles são, P do sul. E aí, P de novo, J. Preciso escrever o que é. P, só para lembrar que estava aí, I, P, O, P serifado, daqui eu tiro as relações de comutação toda, então, P, por exemplo, com J espacial, se eu pegar aqui, por exemplo, J, I, J, todos os índices espaciais, significa pegar os momentos angulares e não os luxos, não é isso? O que vai acontecer é que se esses dois índices são espaciais, então eu vou ter dois índices espaciais desses caras aqui, não é isso? Esse vai ser Mi, tudo bem, vamos lá escrever. Mi, J, Mi. Mas acontece que essas matrizes são diagonais, então se você tem uma entrada de um índice espacial aqui, esse índice tem que ser espacial também e o mesmo. E no caso da paridade, ele vai necessariamente -1. Se esse índice é espacial, esse tem que ser índice tem que ser espacial e o mesmo. No caso da paridade, de novo, -1. Mas como são 2 mais 1, -1 vezes -1. E esse cara ganha os mesmos índices que apareceram aqui. Então, seja para J1, seja para J2, seja para J3, como a paridade foi tomada como sendo linear, unitária, né, para que não houvesse um problema no espectro hamiltoniano, esse I que sai para cá, sem custo, cancela com esse I. Então, o que a gente obtém para a paridade é que a paridade J, qualquer um deles, eu vou botar essa notação horrorosa, J vetor, ok? Tratamos J2, J3. P a -1 é simplesmente o próprio J, ou seja, a paridade comuta o momento angular. Em particular, vai comutar com J3, tá? Que é a nossa projeção. Ok? Querida. Né? Enfim, a paridade, qual é o comportamento dela com bustos? Né? Vamos analisar o comportamento dela com bustos. Então, eu vou botar K vetor para sinalizar os 3 bustos. Certo? Claro que vai dar alguma coisa com K, mas vamos ver qual é o sinal. Então, agora, se em vez de IJ eu estiver trabalhando, eu estou fazendo uma coisa de ideal, né? Quem está copiando tem que escrever de novo. Quem está aqui no quarto fazendo para apagar e botar um númerozinho em cima. E aí eu fico muito mais rápido e ajudar com vocês. Mas enfim, como vocês vão receber notas, e é bacana fazer essa conta de novo em casa sozinho, mais ou menos, então eu vou usar isso. Nas notas tudo igual. É verdade, pois é. Então, aí se tiver aqui um desses for do tipo tempo e o outro for um índice espacial, você vai medir que um desses caras aqui é do tipo tempo e o outro é espacial. Ok? Mais uma vez, isso aqui é diagonal, a paridade é diagonal, então esse cara terá que ser 0 e esse cara terá que ser um índice espacial. Agora a paridade 0, 0 ela é mais 1. Não é isso? Só olha lá, a paridade de índices espaciais ela é -1. Então aqui eu vou ter mais vezes menos, vai dar menos. Ok? Um deles é 0, 0, e aqui é produz, claro. Se aqui for 0, esse é 0, se aqui for esse aí, esse tem que ser 0 ali também. O mesmo que aparece aqui. Sempre é o mesmo que aparece. Né? Vou botar uma P em outra, porque são diagonais. Tanto a paridade como a inversão temporal. Então isso aqui vai ser J0I, que é o mesmo K que aparece ali. Aqui vai ter um fator de -1. Como a paridade foi suposta linear, unitária, então esse I sai sem custo, sai com I mesmo, não sai conjugado. Esse I mata com esse I, mas tinha um fator de -1 aqui. É menos. Ou seja, a paridade anticomuta com os bustos. Ok? Agora a gente pode perguntar sobre os momentos. Então, a paridade é linear, paridade com P vetor, P é -1. Eu não vou tirar daí. E a paridade com a hamiltoniana a gente já sabe, né? Você não precisa escrever. A gente já sabe que a paridade conjunta com a hamiltoniana. Esse não precisa escrever, P0. Mas com os outros 3, eu preciso tirar.
E aí não é dessa relação aqui que eu tiro. Então, olha só. Se eu tiver uma componente espacial aqui, P1, P2, P3, então esse cara daqui, que era P, Mi, Rho, eu só quer ser com ângulo, não adianta nada. Afinal, vai ter que escrever aqui. Então, se esse cara é espacial, esse cara é espacial. Se esse cara é espacial, esse cara é diagonal, esse cara também é espacial. E P espacial 1, 1, ou 2, 2, ou 3, 3 é sempre menos 1. E como é diagonal, esse cara reproduz o mesmo que a gente colocar aqui. Se a gente escolher aqui 1, aqui vai aparecer 1 também, 2, vai aparecer 2, assim por diante, porque esse cara é diagonal. Aqui virar um fator de menos 1, esse cara é linear, então, mais uma vez, o I cancela com I e vem um sinal de menos. E para separar essas coisas, agora a gente construir uma base dessa história. Isso é paridade. Para a regressão temporal, essa regrinha faz assim, ó, TJ, T é menos 1, a gente pode prever, né? O que vai dar isso sem fazer conta? Sem fazer de novo a mesma conta. A única diferença, se você pensar no J, aqui é TT. Essa é uma brincadeira. Aqui é TT. O que significa que, se eu estiver falando do J, são dois índices espaciais. Então aqui vai ser um T espacial e um T espacial. Os dois são positivos, mas se os dois fossem negativos, dá no mesmo, que são dois. Tá certo? Se você pegar os dois espaciais, ele vai dar o mesmo valor. Então aqui necessariamente T e T vai dar mais um. Tá? Como já dava aqui no caso. T. Aqui vai ter I, agora o T, em vez do T, vai ser antilinear. Então sai como menos I, vai sobrar um sinal de menos que não havia. Tá, ok? Então aqui vai aparecer menos J. A única diferença entre o T e o P é você olhar os elementos de matriz. Mas se você tem dois elementos, você tem um quadrado aqui, não faz diferença nenhuma. Menos vezes menos ou mais vezes mais. É nos textos. E aí a diferença que vai ser residual é na saída do I aqui, quando você usar um T, porque o T tem que ser unitário, como a gente acabou de ver. Ok? Portanto, é previsível que vai acontecer quando eu fizer T, boost, T, a menos 1. Ok? Eu vou ter aqui uma componente 0i, eu vou ter T00 TI, T00 é negativo, TI é positivo, vai dar menos 1, como já dava com a paridade, dando no mesmo. Aqui vai ser menos 1 vezes mais 1, na paridade era mais 1 vezes menos 1, não faz. Ok? Então essa parte aqui não vai mudar, vai dar a mesma característica da paridade, mas mais uma vez, para você tirar o I daqui, você vai pagar um sinal na inversão temporal, portanto é menos o que for da paridade. Se a paridade deu menos K, dá mais K. Se eu não escrever uma grande bobagem. Então, ok? A gente já sabe que ele comuta hamiltoniano, né? Foi definido como antilinear para comutar hamiltoniano, porque só tinha duas hipóteses. Ou ele comutaria hamiltoniano, ou ele anticomutaria hamiltoniano. E anticomutar é um desastre, do ponto de vista da estabilidade do sistema físico. Ok? E finalmente, como é que ele se comporta com os momentos, digamos assim, espaciais, né? O trivetor operador de momento, sinal de menos também. Por que sinal de menos? Porque ele não discorda, porque aqui tem uma só, uma inserção só da transformação. Se você usar aqui espacial, aqui vai ficar uma componente espacial da regressão temporal que é positiva, mas vem um sinal de menos quando eu tirar esse I para fora. Produz aquele sinal de menos aqui. Com a paridade deu-se ao contrário. Aqui, como era uma componente espacial da paridade, aqui era negativo. E essa saída era positiva. Mas o sinal é o mesmo. Fica o mesmo sinal. Tá? Então, essas são todas as relações de comutação que a gente tem desses operadores. Agora vamos começar a ver como é que eu represento a ação desses caras. Começar? Começar. Pelo menos a paridade a gente vai. E aí a gente vai fixar. Isso já está feito. A gente vai fixar. A ideia seria fixar pelo menos a transformação da paridade, representar a paridade sobre os estados de momento associado à camada de massa M diferente de zero. E não está aqui uma única diferente de... Então vamos lá, vamos fazer agora casa a casa. Eu vou fazer M diferente de zero
Ou seja, tomar como representativo, a gente pode já ver que pode tomar equivalentemente por similaridade representativo que a gente quiser na camada de massa, mas é interessante trabalhar com esse daqui, tá certo? Porque ele tem uma interpretação clara, se o repouso, a referência de repouso da partícula que fosse escrita com aquele quadro vetor, e a gente define fácil a isotropia para ele, o das rotações, as características, invariantes e tudo que a gente já analisou, ok? Então a gente vai definir o seguinte: se eu tenho um psicasigma, tá? Esse cara foi construído com o autoestado no momento, não é isso? Foi construído com o autoestado dos PI. Mas esse cara também pode ser autoestado da paridade. Certo? Eu posso descrevê-lo como autoestado da paridade. Disso poderiam advir protestos. Por quê? Porque a paridade ela comuta com J, ela comuta com o newtoniano, mas ela não comuta com o P vetor. E aqueles caras são autoestados de PMI, não é isso? Então, em tese, não são autoestados da newtoniana, da paridade. A paridade não tem autoestados simultâneos no operador de momento, então não comuta com o setor espacial desse operador, não é isso? Os P vetores. Só que aqui, por enquanto, eu não estou falando da base P sigma, tá certo? Um momento genérico. Eu estou falando do cara cujo alto valor é esse representativo. Esse representativo ele é um estado do setor espacial de P1, P2 e P3, ou do conjunto, com alto valor 0. Ok? Então eu posso construir um cara que seja autoestado da paridade e autoestado ao mesmo tempo do momento linear, do seu setor vetorial, do seu setor espacial, se eu estiver falando do autoestado associado a este alto valor aqui de momento. Porque ele é trivialmente autoestado do momento, com alto valor 0. Tá ok? Então, para esse cara daqui, eu posso escrever um certo alto valor, 5K, sem problema. Para esse cara daqui, não. Eu tenho que tomar cuidado. Ok? Então, a ideia aqui é que, mais uma vez, P, com quem ele comuta? P comuta com J3, com H. Por que eu estou preocupado com J3? Tá certo? Porque esse cara vai estar associado a esse número quântico que está aqui, não é isso? Que aqui é spin, massa diferente de zero. Né? K2 igual a M2, que é spin. Certo? Não é eletricidade, é spin. Então esse foi o cara que a gente selecionou associado a esse outro valor, o número quântico associado a esse cara que está aqui. Então esse cara pode ser autoestado de J3, sem problema nenhum. J3 sobre esse cara pode dar sigma vezes ele. É autoestado da paridade, que a gente acabou de escrever aqui. É autoestado da newtoniana, porque P comuta com H. E, em geral, não seria autoestado, porque P antes comuta com P, mais para PI igual a 0, tá certo? Que já os altos valores, então vamos escrever assim, PI igual a 0. Esse aqui assim é também autoestado de P vetor. O que me diz o seguinte, que esse psicasigma do qual eu estou falando não é outro. Só isso, cara. Eu poderia começar a definir um cara que seria autoestado da paridade. Como ela não comuta com P vetor, por exemplo, então não é aquele psicasigma que a gente está trabalhando a partir do qual eu defino a minha base geral. Minha base geral, é um fator de normalização e depois uma transformação unitária que representava aquela boost padrão, transformação padrão, pegava o estado psi-p sigma e gerava um estado psi-p sigma geral. É isso? Mas esse cara daqui a gente definiu como se a gente achou, enfim. Achou que era a raiz de K0. É isso? Ok? Eu poderia dizer, qual seria o autoestado da paridade? A paridade não comuta com o P vetor, então não é o autoestado do P vetor, não é aquele da qual está falando. Sim é. Sim é. Tá? Porque eu estou me restringindo ao cara cujo alto valor é esse representativo aqui, que tem alto valor 0. Não tem problema. E a gente sobre ele dá 0, portanto é autoestado. Ok? Então, vamos para cá.
esse alto valor, que eu escrevi eta sigma, eu estou admitindo em princípio que esse alto valor aqui, que é uma fase, e aí vem o teorema, tá certo? Ele é o alto valor de um operador unitário, que é uma fase, ok? Ele é necessariamente uma fase, tá? Então ele é alto valor de operador. Okay? Então esse cara é uma fase. Mas eu estou admitindo que essa fase possa depender, em princípio, do estado, né, do autoestado sobre o qual esse cara daqui atua. Ou seja, eu posso admitir, em princípio, que essa fase não seja global. Certo? Ou seja, que esses autovalores não sejam os mesmos sobre todos os psicassígmas que eu puder montar. Claro que o K não estou mexendo, mas eu poderia mexer no valor de sigma. Poderia manter esse K representativo desse autovalor, manter diferentes valores da projeção do spin. Porque todos os diferentes valores da projeção do spin, como J3 comuta com P, em princípio estão abrigados aqui dentro. Sem problema nenhum. Ok? Então, em princípio, poderia ter um autovalor diferente para cada um desses caras aqui. Só que o fato disso aqui, ó, P2 igual a 1, proíbe aquilo ali, proíbe aquela dependência. Tá? A gente pode mostrar o seguinte, olha, como P2 igual a 1, esse P aqui, ó, esse P2, ele tem que ser no máximo uma certa fase, também uma fase, vezes a identidade. Ele deveria ser a identidade. Por que eu estou admitindo que possa haver uma fase ali? Porque, afinal de contas, se eu transformar um estado uma vez, duas vezes, depois chegar no estado final, que é uma fase vezes ele, do ponto de vista de cálculo de probabilidade, de norma e etc., isso não vai mudar nada. Isso continua sendo, basicamente, carregando a mesma informação que antes, a menos que essa fase não seja global. Se a fase depender do estado, bom, aí pode mudar muita coisa, né? Que é justamente essa possibilidade que está aparecendo aqui. Ok? Porque aí se eu pego um estado, faço o cálculo de uma amplitude de transição, um produto escalar entre ele e um outro estado, transformo esse cara se transforma com uma fase que depende dele. Esse cara se transforma com uma outra fase que se depende dele, pronto, agora essa amplitude de transição pode mudar. Ok? Agora, se a fase é global, não faz a menor diferença. Ok? Se vai para todos os estados da fase com essa mesma coisa, não faz, a gente deixa essa liberdade. O P2 tem que voltar no mesmo estado, pode voltar menos uma fase global. Só que é só compor ali, né? Se eu fizer P em cima de P de K sigma, que é o P2, né? De uma maneira mais formal, a gente vai fazer mais formal também. P em cima de P de psi-K sigma. Certo? Psi, P de psi-K sigma, isso daqui dá eta sigma. Isso de K sigma. Aí o P é um operador linear, unitário, então esse eta sigma simplesmente sai, não é isso? Isso aqui acaba dando eta sigma P em cima do psi-K sigma de novo. Isso aqui vai dar eta sigma psi-K sigma, o que significa que isso aqui dá eta sigma ao quadrado e psi-K sigma. Mas P ao quadrado, em cima de qualquer estado, se é uma operação global, uma fase global no espaço de Hilbert, no espaço Hilbert, ou seja, para qualquer estado daquele espaço tem o mesmo valor, isso daqui tem que ser igual a sim. É isso? Porque P2 é, a menos dessa fase global, a identidade. Então isso implica que o meu eta sigma ao quadrado é esse cara, ou seja, o eta sigma é a raiz de uma coisa que não depende do estado. Então ele também não depende do estado. Ok? Então, ele não depende de sigma. Não depende de sigma. Tem uma maneira um pouco mais sofisticada de se fazer isso. Vamos usar essa maneira, só para a gente usar um pouco a álgebra, que chega a essa mesma conclusão da dependência disso de sigma. O nome dessa letra? Oi? O nome dessa letra? Eta. Essa aqui? Essa aqui está exagerada, tá? Não, tá eu escrevo assim também. Eu escrevo assim também. É o Aí sim. o Ela viu, ficou me criticando, tipo, brincando. É. Que ele escreve. Eu escrevo assim porque é mais rápido. A gente faz
faz assim, você... Não é que ele faz quando ele diz que tem 3 pernas, né? Quando ele viu o meu, ele perguntou que era esse daí, eu não sei, eu nem sei o nome, sempre escrevo assim também. É uma mola. Esse é uma mola, né? É uma mola esticada. É porque na perna eu esqueço como é que é, passa assim. Acho que ninguém grafa essas letras. É, ninguém grava esse direito, não. Mas é mais ou menos. O Canael também tem uma coisa seguinte, todo mundo faz lambda assim, né? Ele faz lambda assim. Uma vez eu percebi. É, a paridade. Deixa eu borrar o slide. Na verdade, essa letra eu acho que é uma letra do aramaico lá, sei lá. Grego, sei lá. O lambda é grego, né? A lambda é grego. Não, o lambda é, mas a outra que ele Então, ele usa uma coisa que não é o lambda. Não é o Acontece. Mas, enfim, vem de tudo, né? O alfabeto grego vem de tudo. A gente tem um colega que é o Marquinhos de Andrade, que é uma das pessoas que eu conheço que mais sabe de álgebra, supersimetria, etc. E eu fiz doutorado aqui pela época. E ele, quando dá aula no quadro, ele vai escrevendo as letras gregas. Eu nunca vi ele acertar o nome de uma. Ele escreve um psi, chama de ki, ele escreve um ki, chama de lambda. Ele nunca chama da mesma coisa que ele escreveu. Não é nenhuma conta, não é a menor chance de usar uma função. As coisas acontecem, não é tão relevante assim. Então, olha só. J1 mais ou menos IJ2 atuando em cima desse psicassino. Tá? A gente sabe como é que isso atua. A gente viu isso lá atrás. Esse cara daqui é o J mais menos, que numa certa representação J de spin, a componente sigma' dele é aí J mais 1, etc. Tá? E aqui a gente vai representar isso, tanto faz, pode fazer isso. Vai representar assim, J menos mais sigma vezes J mais menos sigma mais 1 no espalho, tá certo? Psi K sigma. Isso aqui a gente tinha escrito lá atrás, assim, se vocês olharem os alfarrábios de vocês aí, J da J mais 1 menos sigma, vezes sigma mais menos 1, delta de sigma linha, sigma mais menos 1. Ok? Então eu já estou resumindo isso, né? Esse cara troca o sigma pelo sigma mais ou menos 1, eu deveria colocar esse cara psi de K sigma linha e fazer um somatório sigma linha, tá? Estou abreviando isso. Ok? Deveria escrever aqui um psi de K sigma linha e fazer um somatório sigma linha, estou abreviando isso nessa notação. Tá? Isso aqui é uma outra maneira de escrever isso, não tem diferença nenhuma. Tá? Aqui você tem o J vezes o J mais 1 que aparece aqui, menos mais sigma J mata com esse J mais menos sigma, então realmente não tem termo misto. Tá certo? E você tem sigma vezes sigma mais 1, tem mais menos com mais menos, bota esse cara para fora, você bota esse cara para fora, aí esse cara fica menos mais, enfim. E aí você reproduz essa expressão que está aqui embaixo, não tem problema nenhum. Ok? Essa é uma outra maneira de escrever a mesma coisa. E esse cara fica trocado assim. Por que eu escrevi essa expressão? Porque agora eu vou fazer o seguinte, eu sei que J comuta com a paridade, não é isso? J comuta com a paridade. Então eu vou aplicar a paridade aqui, tá certo? E vou aplicar a paridade aqui, porque tanto faz. Então, se eu fizer, por exemplo, P, a paridade, em cima de J1 mais ou menos IJ2 de psica sigma, eu vou obter o seguinte, se esse, ou das duas, ou esse cara passa por aqui e atua, e aí eu tenho J1 mais ou menos IJ2 em cima de P, Z a comutação. Psica sigma, e aí esse cara daqui dá eta em tese sigma, não é isso? De psica sigma. Esses caras são operadores todos lineares, unitários e lineares, são retangular. Esse eta sigma sai, isso fica eta sigma, J1 mais ou menos IJ2 em cima do psica sigma mesmo. E J1 mais ou menos IJ2 em cima do psica sigma dá aquilo ali. Ok? Então eu vou escrever raiz J menos mais sigma, aqui é J mais menos sigma mais 1, isso, né? E psi K sigma mais ou menos 1. Ok? Aqui eu passei esse cara para cá, atuei, tirei o alto valor aqui, obtive isso.
Agora, isso aqui tem que ser a mesma coisa que se eu fizer... Tá, posso fazer isso aqui, eu estou com esse cara para cá, passar e responder assim, mas eu também posso atuar com esse cara aqui direto, isso aí, fazer paridade sem comutar. Né? Esse cara em cima desse cara dá a raiz de J vezes J mais... Não, fez daquele jeito. J menos mais sigma, J mais menos sigma mais 1, é isso. Aqui fica psi, K de sigma mais ou menos. Então, aqui eu atuei mesmo, tá certo? Deixei a paridade de espectadora. Aqui eu fiz a comutação da paridade com J, atuei com a paridade e cheguei até aqui. Dando mesmo, são iguais. Só que agora, a paridade atuando sobre isso aqui é um baita número. E a paridade é linear, e esse número eu posso encostar e vir com a paridade atual sobre esse cara daqui. Tá certo? Então, por esse lado da conta, isso aqui vai dar a raiz de J menos mais sigma. Não há nada na medula que faça escrever menos mais. A medula vai escrever mais menos, o resto é dela. P atuando em cima de psi, K sigma mais ou menos 1, aí aqui já apareceria o quê? Quando esse cara passa esse cara, eta sigma mais menos 1, é isso? Psi K sigma. É isso? Se esse cara atuar sobre isso, então o que eu fiz aqui? Tirei esse número, porque ele é unitário linear, a paridade aplicada em cima dele daria um alto valor, que é uma fase, mas que teria assim, o mesmo número que aparece aqui, não é isso? Está lá, na definição. Então, agora eu comparo esses dois lados, esse lado aqui e esse lado. Esse estado aqui é igual a esse estado. Isso é verdade para qualquer um. Eu comecei de K sigma, eu poderia ter começado do K sigma mais 1, poderia ter começado do K sigma mais 1. Então, esse estado aqui é o mesmo, esse coeficiente aqui é o mesmo. Então, essas duas coisas aqui, ó, esses dois campos da igualdade, implicam para a gente que eta sigma é igual a eta de sigma mais ou menos 1. O que é uma maneira elegante de dizer, olha, o eta não depende de sigma. Se eu subir o sigma, descer o sigma, isso é recorrente para qualquer sigma que você adote. Lembra que sigma está entre menos j mais 1, etc. J menos 1, J. Tem 2J mais 1 possibilidades. Para qualquer uma delas, se você subir ou descer, vai dar o mesmo valor. Então, essa fase é global, essa fase não é dependente do estado. Eu falo dessa fase ser global, mais uma vez. Então, é igual a eta assim, igual a eta, simplesmente. Falo dessa fase ser global, ainda tem uma liberdade que a gente tem que admitir. A gente chama isso aqui de paridade intrínseca. Que talvez exista alguma coisa relacionada ao tipo de partícula ao qual você está associando essa paridade intrínseca, que se de repente mudar o tipo de partícula, poderia, eventualmente, mudar essa paridade. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu estou representando uma partícula de spin J, se eu estou na representação J dessa partícula daqui, o que a gente provou até agora é que pouco importa a projeção desse spin J na direção que a gente está apontizando, né? Ou seja, pouco importa o sigma, que vai de menos J até mais J de 1 em 1. A fase é a mesma. Mas em nada do que a gente fez aqui, a gente está mostrando o seguinte, e se eu mudar a representação? Se eu estiver trabalhando com outro J? Ok? Ah, mas isso aqui não continua sendo verdade? Sim, mas eu poderia ter uma fase global para cada uma das representações J. Por quê? Porque, se vocês se lembram, quando a gente definiu a transformação do grupo de Lorentz agindo em cima de um cara genérico, onde esse cara é P2 igual a M2, modo de zero, o que vai o grupo de isotropia, o SO3, etc., vai aparecer aqui a raiz de lambda P0 sobre P0, dele sigma sigmarinho, mas desse meu sigmarinho índices em J, não é isso? Eu tinha que dizer de qual das representações do grupo de isotropia, que era o SO3, eu estava falando para representar essa atuação aqui. Então, na verdade, a gente definiu a atuação do grupo de Lorentz, ou do próprio ortógono. Agora está querendo estender com paridade e regressão temporal o grupo inteiro. Mas sobre o grupo próprio ortógono, sobre um estado associado ao representativo P2 igual a M2,
para cada representação, para cada spin. Ok? A gente nunca representou isso globalmente, para todos os spins. Claro que essa conta vale para qualquer spin que você queira. Basta achar a matriz DJ correspondente àquele spin. Vale para qualquer uma. Mas ela está separada em cada spin eu represento essa partícula tem spin 1, eu represento com a matriz B associada a spin 1. Se essa partícula tem spin meio, eu represento com a matriz associada à representação meio, e assim por diante. Todas essas partículas, spin 1 e spin meio, com a mesma massa, ok, com o mesmo P2 e M2. Mas os spins eu estou fazendo caso a caso. Então, como eu estou fazendo caso a caso, essa fase que é global, essa fase que perdeu esse signo, pouco importa a projeção, qual das 2J mais 1 projeções, ela em princípio talvez ainda tenha um compromisso com o spin específico. Ou se você quiser com o tipo de partícula. Partícula de massa M com spin 1 pode ter uma paridade intrínseca, partícula de massa M com spin meio pode ter uma outra paridade intrínseca. Que vale, pouco importa se esse spin meio está com projeção mais meio ou menos meio. É a mesma, tá certo? Mas não tem que ser a mesma na partícula de spin 1. É a mesma para de spin 1, pouco importa se a projeção é mais 1, 0 ou menos 1. É isso? Mas eu não tenho necessariamente aqui uma igualdade entre a paridade associada à de spin 1 e a de spin meio. Está tudo separado mesmo, sempre esteve. Né? Desde o começo. Ok? Deixa eu chamar isso de qualquer forma de paridade intrínseca. Vamos, já que a gente já está bastante adiantado, e aula de feriado é um crime a mais, né? É um agravante, de fazer isso, já respeitou o São Jorge. Então vamos fazer pelo menos aplicar a paridade não em cima de um psicassino, mas tentar trabalhar com ela no caso da base geral. Se possível, né? Como é que eu represento ela no caso geral? Eu faria o seguinte, P, como é que é isso em cima do P signo? Bom, isso seria a paridade atuando em cima desse cara. Esse cara é N de P, que é a raiz de K0 sobre P0. K0 no nosso caso é M, não é isso? Para ser mais explícito, mais ou menos M, dependendo se considera de reprodução negativa. Esse é o nosso M de P, e aqui aparece o quê? U de L de P, Si de K, Si. Isso aqui é a definição desse cara, essa base. Ok? Aí de trás. Esse operador é um operador linear, então ele vai saltar esse negócio, vai montar aqui. Ok? Então isso vai ficar a raiz de M sobre P0. Aqui vai ter esse operador vezes U de L de P, Si, K, Si. Ok? O produto de operadores unitários ainda é um operador unitário, mais do que isso aqui representa uma transformação do grupo de Lorentz, isso aqui também. Então isso aqui é uma transformação só. Eu posso escrever isso como sendo raiz de M P0 a representação unitária de a paridade atuando em cima do L de P. Si, K, Si. Ok? E agora eu vou inserir aqui, como a gente sempre faz, né? P a menos 1, P, que é uma identidade. Ok? Eu só agreguei esse cara aqui para dentro. Ok? Uma representação unitária, produtos unitários é um unitário. Isso é a mesma coisa, se é um elemento de um grupo, se é um elemento do mesmo grupo, então isso aqui evidentemente tem. Eu estou reproduzindo a regra de composição, pronto. Ok? Você que possa fazer isso. Então, isso aqui dá raiz de M sobre P0. Vou pegar aqui a raiz. E aqui dentro vai dar U de P, L de P, P a menos 1, P a menos 1. Do lado de fora disso daqui, agora eu vou botar do lado de fora, esse P que está aqui, eu vou botar do lado de fora, como sendo o operador unitário. Assim. Ok? É claro que isso que eu estou fazendo, você faz uma brincadeira, você pega o operador unitário e bota para dentro como o cara que atua sobre os quatro vetores, né? Como esse cara daqui atua, esse cara atua sobre o caminho, né? L de P sobre o Kni vai dar o Pni, é isso genérico. Essa é a troca que atua no espaço quadridimensional mesmo. Eu sempre posso fazer isso, porque isso aqui não passa da regra de composição, né?
O operador unitário associado à paridade vezes o operador unitário associado a isso aqui tem que dar o operador unitário associado ao produto. É a regra de composição. Ok? Então eu fiz esse P menos 1P aqui, aí eu fiz a regra de composição ao contrário. Eu usei a regra de composição para decompor. Esse menos 1 fica e sai o unitário desse P aqui. Mas é a regra de composição do mesmo jeito. Ok? Esse unitário em cima desse cara aqui a gente já sabe que dá simplesmente um eta psi uma fase global, talvez dependente do tipo de partícula, do J, mas não dependente do sigma. Ok? E agora vamos investigar o que isso aqui faz. Como é que P, L de P menos 1 atua em cima do K, que vai atuar sobre o K, não é isso? Esse operador aqui é todo mundo unitário e linear, então essa fase aqui vai sair, vai lá para frente, tá certo? E essa tropa vem atuar em cima de um estado que tem esse alto valor K. Eu quero saber em particular como é que isso aqui atua sobre o K. Ok? Com P menos 1, paridade menos 1 em cima do K, a paridade menos 1 a paridade é a mesma coisa, né? Ela é a sua própria inversa. Tá ok? E como é que a paridade atua sobre um K que se escreve, já apaguei? Que se escreve assim, ó. M0000. Como é que a paridade atua sobre um K que tem essa cara? Faz nada, né? Não faz nada com ele. Ele produz ele mesmo. Tá certo? Tá ok? Vamos multiplicar 1 por N, o resto por zero, vai continuar igualzinho. Como é que virou K? Porque se virou K? Se virou K? Não, porque... Eu estou perguntando. Parou. Mudou a equação. Estou perguntando como é que isso aqui atua sobre o K. Vai atuar. Tá certo? Então, esse troço daqui é a mesma coisa que K. Porque P menos 1 é P e P em cima de K não faz nada. Ok? LP em cima de K produz o P. Não é isso? Então, no final da história, isso aqui é a operação de paridade sobre o P. Ok? E a operação de paridade sobre o P eu posso escrever de um modo gaiato. Eu posso escrever como sendo igual ao L de paridade P sobre K. É isso? A resposta é isso aqui. Todo mundo concordou com isso. A paridade não faz nada, a inversa da mesma. LP de K dá P. Então isso dá a paridade atuando sobre o P. Sobre o P genérico. Agora, uma maneira de você escrever paridade atuando sobre o momento P é dizer que eu usei a transformação padrão com paridade P em cima do K. Eu vou produzir paridade P. É isso? Transformação padrão, paridade P em cima do K, produz paridade P. É uma maneirinha estranha, né? Enfim, uma vez barroca, de escrever isso aí. Então a fase saiu, raiz de M sobre P0 saiu, a tropa saiu. Todo mundo ali linear, não tem problema, porque é uma fase, em que ela poderia ser complexificada, né? Mas ali não vai acontecer nada disso. Eta, raiz de M sobre P0, e aí o que está sobrando ali dentro é que aquele U daquela coisa toda, ele pode ser escrito como sendo U de L. O que é igual é o P, é a paridade e psi, né? Oi. Vamos lá. Ah, tá só a parte de baixo aí. Aqui. Tá. Não, tá entendido, só aquele igual ali que saiu do nada. Gosta do nada. Gosta do nada. Não, desculpa. Esse igual é uma cadeia de igualdade. Esse igual sai daqui. Ele tinha sido interrompido aqui para a gente fazer essa observação. Agora voltou a cadeia de igualdade. Então isso aqui no fundo é P. Ah, tá, é P, tá. P sim, P psi. Ok? Eu ia ter igual aqui. E isso aqui devia estar entre parênteses. Ó. Usar umas palavrinhas de vez em quando, porém. Tá. Então, porém, dado que Já. é fácil mostrar que nunca é. Entendeu? É evidente que a outra falasse. Enfim, é bom usar essas coisas assim. Tá bom? Ok? Agora, raiz de M sobre P0, que é o N de P, é o fator de normalização, vezes a representação unitária da transformação padrão. Isso não psique P, assim, olha aqui a definição. Isso tudo que está aqui, ó, é o psi, paridade P, sim. Não é? Não é isso?
tá, não tá. Eu não estava vendo, mas pode, eu acredito. Não, olha a definição desse elemento da base. Para ver se a gente tem outro tipo de interpretação possível. Olha a definição do elemento da base, né? Que era a base que originariamente tinha uma barrinha, não é isso? Fator de normalização vezes a representação unitária de uma certa transformação padrão em cima da base que é definida com alto valor no representativo da camada de massa, não é isso? Então, olha só, está aqui esse cara. A unitária é dessa transformação, que leva K não em Pzinho, mas K em paridade P, tá certo? E tem o fator de normalização aqui, tá certo? Então, isso que está aparecendo aqui é justamente seria com a barra, mas é que a gente não está mais usando, tá certo? Só que em vez de P sigma, como esse cara é paridade P, então paridade P sigma. Tá? E tem essa eta aqui na frente também. Então, no final da história, paridade P sigma de P sigma resulta eta psi paridade P sigma. Então, a gente representou aqui a paridade, ou pelo menos deu a prescrição da representação da paridade. O operador unitário linear obrigatoriamente, para perguntar como estou não gerar problema de definição do estado fundamental, atuando sobre um estado genérico, de P genérico da base. O que ele faz basicamente é mudar o momento P genérico para a paridade P. Tá? Como ele é um momento genérico, ele tem em tese componentes P1, P2 e P3. Tá certo? Todas elas vão ser multiplicadas pelo mesmo som. Ok? E a componente P0 não vai acontecer nada. Curiosidade, eu tinha comentado lá passada aquela discussão sobre, eu paro aqui, fazer a versão temporal na próxima aula, como vou fazer hoje, tudo bem que já tem a álgebra pronta, tem a opção de coisa, vai ser rápido. E a gente tinha comentado lá passada sobre a questão de se tiver helicidades diferentes, definir ou não partículas diferentes, porque no final da aula passada, a gente obteve aquela expressão, reproduzindo no começo da aula de hoje, o lambda em cima de psi sigma, mesma base da gente aí, estava dando raiz de lambda, P0, fator de normalização, P0, etc. Aqui aparecia a exponencial de I sigma θ de lambda P, psi, lambda P sigma, tá certo? E, portanto, a helicidade mantinha o valor mesmo quando você fazia uma troca de observador. Tá? Então, seria invariante de Lorentz, portanto, eu poderia definir o valor helicitário como sendo uma partícula e o valor helicitário como não sendo. Eu disse para vocês, esperem, calma, a paridade mistura esses graus aqui de helicidade, portanto, se você levar em conta a paridade, não pode não distinguir duas partículas diferentes pelo valor diferente da helicidade. Isso não está provado aqui. Você podia olhar para isso daqui e dizer o seguinte, não misturou nada aqui, tá certo? Mas isso aqui foi para M2 diferente de M diferente de zero. E aquilo ali só aparece para M igual a zero. Quando a gente faz isso daqui, e esse P2 aqui, ó, é M2 diferente de zero, quando a gente faz isso aqui, não é isso aqui que aparece, não é a fase, é o somatório de sigma linha, de sigma linha, sigma, etc, etc. E aí há uma mistura de helicidades. Ali não são helicidades, são spins, não é isso? São projeção de spin, porque ele está falando da massa diferente de zero. Então, quando a massa é diferente de zero, eu já, na representação de uma transformação do grupo próprio, eu já misturo as helicidades, a gente comentou isso, eu misturo a projeção, né, do spin, e, portanto, eu não posso dizer que uma partícula de spin para cima com massa seja diferente de uma partícula de spin para baixo com massa, porque o outro observador pode contar diferente isso. Como é contar diferente essa história. Se para mim está com o spin só para cima, para um cara que se move a velocidade de transformação, a mim pode parecer uma superposição de estado de spin para cima e estado de spin para baixo. Então, isso já era verdade, que o spin já misturava, e o fato da paridade ela própria não misturar, não adianta. Tá? O próprio ortógono já misturou, para M diferente de zero. Então, já não posso mais dizer que são partículas distintas, não são. Isso não é um conceito invariante de Lorentz. Tomar com partículas distintas, partículas que têm a projeção do spin é diferente. Tá, não são distintas, já não eram distintas. Isso daqui não muda nada. Tá certo? Aqui, é que quando eu representar a paridade atuando sobre um estado desse, em que esse P daqui esteja na camada de massa e massa igual a zero, coisa que a gente não fez, é que eu vou ter que mostrar que a paridade em cima de um psi sigma, onde P2 é zero, de alguma forma leve a um sigma linha aqui. Mexa no sigma. Certo?
O que a gente não vai mostrar com menos detalhe, mas vai mostrar é que a paridade atuando em cima de um cara cujo alto valor de momento está na camada de massa de P2 igual a zero, leva sigma em menos sigma. É a velocidade oposta. Ok? Então, de fato, mistura velocidades e você não pode separar, identificar com partículas distintas só porque uma tem uma velocidade mais 1 e a outra tem velocidade menos 1. Se o fóton com velocidade mais 1 não é outra partícula diferente do fóton com velocidade menos 1. Ok? A paridade não deixa você fazer isso. Então tá, a gente se vê então na segunda-feira.